Seja bem-vindo à Semana da Saúde. Então, a Fran, hoje a gente vai conversar, tentar gerar bastante valor, bastante educação para as pessoas que estão querendo melhorar a sua saúde. Muitas vezes as pessoas falam em emagrecer, mas acredito que a saúde é o ponto de partida para a gente realmente fazer a coisa certa e não dar passos mais para trás, melhorar a nossa vida, nossa rotina, construir algo saudável. Eu acho que ninguém melhor do que tu para passar esse conhecimento assim. Então, minha primeira pergunta hoje para ti, que é uma pergunta que as pessoas perguntam muito, é o porquê ter uma nutricionista? Por que contratar? Esse investimento, ele vale a pena? Por que eu tenho que contratar uma nutricionista? Não é só olhar vídeo no YouTube, não é só ir atrás, então quero que tu me responda. Seja bem-vinda e é um prazer ter tu aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui. E assim, eu acho que às vezes as pessoas associam muito a nutricionista ou nutricionista com emagrecimento, né? Nutricionista é só pra isso. E na verdade isso que a gente tem tentado quebrar, eu tenho tentado quebrar muito com o meu trabalho, que é em termos de qualidade, de quantidade de alimentos e a individualidade. Que isso é muito importante, né? Porque é muito simples tu ir lá numa revista, na internet, num blog e achar uma dieta, né? Até tu pode fazer, de repente tu vai ter um bom resultado, mas aquilo não é específico pra ti. A gente precisa analisar a rotina, o que tu faz, qual o tipo do treino, são vários fatores que a gente precisa analisar. E aí entra dentro da individualidade. E aí que entra o nutricionista, pra individualizar esse plano alimentar. E na verdade, eu nem gosto muito de usar o termo dieta, embora ele não seja um termo errado, né? Dentro da nutrição é um termo utilizado, mas as pessoas utilizam ele de forma errada, né? A dieta sempre remete um início e um fim. Parece que é um tempo, eu estou de dieta, parece que isso logo vai acabar. O conceito de dieta hoje é... Tá, eu entro, mas quando que acaba? Né? Então eu acabo não construindo algo, ou que nem tu falou, pode olhar lá a dieta do outro e tal, pode ser que no início tenha algum tipo de resultado, mas aí tu não constrói um resultado teu, porque depois tu vai desestruturar aquilo, tu não sabe nem por que parou de dar certo, né? Então... Exato. E a alimentação ela é uma construção, e às vezes a gente começa, busca um nutricionista com um objetivo, emagrecimento, mas vai ter um momento que tu vai chegar numa fase de manutenção, e aí o que vai fazer? A alimentação ela vai mudar, daqui um pouco o objetivo é uma hipertrofia, daqui um pouco é uma pessoa que é um atleta e vai participar de um campeonato, então tem muita coisa aí pra ajustar, não é simplesmente eu vou lá, eu vou ter uma dieta, eu vou sair e deu, tchau, nunca mais volto e a vida toda isso vai funcionar. Então a gente tem fases, a gente tem etapas, tem muito da parte emocional, da carga emocional, momento, às vezes aquele é um momento super tranquilo, mas daqui um pouco vem uma fase difícil da vida, então a gente precisa ajustar para aquele momento, o treino também, e eu sempre gosto de pensar que a nutrição ela vem depois do treino. Por exemplo, se tu tem o teu personal, tu vai encaixar o teu treino com ele, e na sequência tu vai me passar isso, e aí eu vou ajustar o teu treino em cima disso, e não vice-versa. Então as coisas são muito atropeladas, né? Pode ser de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer forma e vai dar certo. Não, eu acho que é por aí que a gente se perde, que às vezes a gente fica estagnado no peso, estagnado nas medidas, com o corpo, e às vezes a gente se sente um pouco frustrado, infeliz, e tem tudo a ver com isso, né? Com a falta da individualidade e a falta da periodização em relação ao plano alimentar. É uma parceria, né? Porque daqui a um pouco tu emagreceu e agora, ou será que ele perdeu, foi massa muscular? Porque a massa corporal é uma coisa, não... O peso é uma coisa, né? Então às vezes o cara quer perder gordura, ou às vezes ele quer ganhar massa muscular, ele passa a comer a mais e ele acaba ganhando gordura e não massa muscular, e ele daí não sabe pra onde ir, se frustra e destrói muitas vezes o que estava construindo, sabe? E eu acho muito legal a gente tentar conceituar isso e ser inteligente, que nem tu falou, cuidar da quantidade, da qualidade, e nada melhor do que alguém que estudou anos ou estuda diariamente, acredito que tu faça isso, para gerar uma transformação sadia, a saúde que a gente fala, né? Que nem tu falou, às vezes a pessoa está numa etapa da vida que ela vai precisar se alimentar de uma forma. Tem gente que infelizmente nem treinar não treina, porque ainda não encontrou algo que realmente dê resultado. Então eu acho que a saída é a gente procurar as pessoas que são capacitadas para isso, né? Não tem outra saída. Uma pergunta muito importante, assim, a gente começou nesse assunto, acho que vai ser bem interessante te perguntar isso, assim. Como que a gente sabe a quantidade do que uma pessoa vai comer?
Porque as pessoas perguntam, agora eu tenho que cortar então para emagrecer? Ah não, agora é só aumentar o que comer? E aí, essa coisa do low carb, não é low carb, fat e tudo mais, é low fat, é isso, é aquilo, é a dieta do ovo. Como que tu sabe a quantidade? Por que é tão ruim eu cortar tudo, sabe? Acho que tá dentro dessa pergunta, assim. Primeiro acho que a gente tá vivendo uma fase de várias dietas da moda. Na verdade, isso sempre existiu, sempre vai existir um produto X que é o milagroso, uma estratégia X que é a milagrosa e a melhor. E na verdade existe a melhor estratégia para cada indivíduo, né? E às vezes a questão da quantidade é onde a gente esbarra muito. Porque a maioria das pessoas associam perda de peso com restrição calórica, mas aquela restrição que é o tirar tudo, principalmente restrição de carboidrato. É o cortar carboidrato, é o cortar tudo. Esses dias ainda recebi uma pergunta de uma seguidora minha e ela me disse assim, Fran, eu cortei carboidrato, cortei doce, cortei tudo e tô só comendo proteína e vegetais. E eu tô achando um pouco restritivo e tá muito difícil pra mim. Será que eu devo seguir dessa forma? E eu disse, eu acho que tu já sabe a resposta. Porque, na verdade, não é porque é restritivo, é porque é bom. A dieta, a alimentação, o plano, ele não tem que ser difícil. Sempre quando eu entrego um plano alimentar para um paciente meu, eu sempre falo, não é pra te passar fome, não é pra ser difícil. Porque quando é muito difícil, a gente não leva aquilo por muito tempo. É verdade, né? Exato. E a gente não consegue aguentar. A gente não leva. A gente leva ele por 1, 2 meses. Não é e quando a gente vê, aí a gente não tá aprendendo a lidar com as situações. Eu digo que na restrição a gente só segue a onda. Mas quando a gente conhece as quantidades, vê como que o plano é distribuído, aí a gente aprende. E pensando em quantidade, isso sempre vai ser muito individual. Quando eu pego, um paciente chega pra mim e a ideia dele é mudar a alimentação, é mudar a rotina, é priorizar a qualidade de vida, a gente vai trabalhar primeiro com qualidade. A quantidade vem como uma consequência. Então, aos poucos, a gente vai melhorando isso. Então, é interessante a gente pensar na quantidade, ela é muito importante, mas não adianta a gente pensar nela em primeiro lugar excluindo a qualidade. A qualidade alimentar é muito mais importante, porque aí eu vou olhar os macronutrientes, eu vou olhar a composição dos alimentos, os ingredientes, eu vou ver o que tem dentro daquilo para conseguir distribuir dentro do dia a dia, dentro da alimentação, né? Encaixar a rotina, encaixar os horários. E aí, sim, como uma consequência, eu vou começar a pensar na quantidade. Porque senão a gente fica muito preso só na quantidade. Ah, mas eu posso comer, a Nutri me falou que eu só posso comer 1 colher de sopa de aveia com a banana. É só isso. Então não é esse o segredo. É eu pensar no qual que é a ideia, o que mais ou menos eu posso consumir. Mas se naquele dia eu tiver um pouco mais de fome, não tem problema eu colocar um pouco mais. Ou não tem problema se um dia eu estiver bem saciada, eu não colocar a aveia na banana e comer só a banana. Então às vezes a gente fica muito preso naquela refeição em si, na qualidade. Acha que deu tudo errado e já... Isso, na quantidade e exclui a qualidade, exclui o que a gente está sentindo. E hoje eu venho trabalhando cada vez mais em a gente conseguir associar o que é saciedade, o que é fome. Se eu tô com fome, eu vou comer. Mas se eu não tô com fome, por que eu vou forçar a comer uma refeição? Aí entra a quantidade. Se eu me conhecer e souber o tamanho da minha fome, de acordo com o que tu ensina, né? Exato. E aí é aí que a gente vai discutindo e aprendendo junto. E aí a gente volta para aquela tua pergunta ali inicial do porquê buscar um nutricionista, né? É exatamente isso, é pra gente se conhecer, pra juntos a gente debater e discutir. Porque parece que, eu me conheço, eu sei como é que é. Mas na verdade, será que se conhece mesmo? Ou será que tu sabe por onde que tu vai pegar pra conseguir mudar? Eu sei o que eu gosto, na verdade. Mas o que eu preciso, tem que ter um olhar profissional, né? Exato. Eu acho que é bem por aí, assim. Gostei disso que você falou de se conhecer, assim, porque eu vou sabendo, né? Hoje eu quero, mas de repente hoje não é o momento, já matei minha fome. Essa coisa que a gente fala dos horários. Não tem que ser às 7 da manhã, Deus o livre e tal. Vai depender do nível de treino, vai depender da rotina, isso que tu me fala sempre. Isso é muito interessante, porque quando eu faço o plano alimentar,
Claro que tem estratégias indivíduos, né? Para algumas pessoas eu preciso que seja feito aquilo, principalmente quando é o ganho de massa muscular, por exemplo. Então tem que ter uma regra, tem que ter essa periodização. Mas o que eu tô me referindo é para pessoas de forma geral, assim, que estão pensando em mudar a alimentação, priorizar a qualidade de vida, que querem se manter, né, daquela forma ou melhorar. Então, nesse sentido, a quantidade é algo que a gente vai priorizar, mas a qualidade sempre vai vir em primeiro lugar. Então não dá pra gente isolar e excluir essa possibilidade. E é uma construção, tu vai adaptando, vai conseguindo ajustar, né? Eu acho que o profissional, quando eu te pergunto, né, a importância de um profissional de nutrição, é a mesma importância de um educador físico. Ele tá ali para tornar o exercício físico real, né? Ajustando, observando, e a mesma coisa tu, a gente vai observar, vai... Isso é que eu admiro muito no teu trabalho, é justamente por isso, porque tu não só me manda lá, inclusive tu é minha nutricionista, então isso é legal, porque tu não só me jogou lá te vira, entende? Tipo, será que aquilo é legal? Tu gostou mesmo? É isso que a gente vai fazer? E aí agora a gente vai ajustando, e quando às vezes tem algum evento, tem alguma coisa que precisar fugir, não é o final do mundo, mas sim construir, estar cada vez melhor, né? Eu acho que isso é interessante também de tu ter o profissional que tu escolheu como um amigo mesmo, né? Como uma pessoa que tu vai ter a liberdade de conversar, de perguntar, de tirar dúvidas, porque não é só isso, tu vai lá no consultório e eu vou te dar tudo pronto e deu, tu tem que fazer isso e tu só vem aqui quando tu tiver um bom resultado. Não é assim, né? A gente tem dificuldade, não é fácil. Eu costumo dizer que é como se fosse construir um prédio. A gente primeiro precisa ter uma base muito bem feita para que a gente consiga construir andar por andar. E depois a gente vai, né, trabalhar com a parte da arquitetura, enfim. Então, é a mesma coisa que a construção em relação à alimentação. É algo que a gente precisa de paciência e eu acho que essa é a palavra duas palavras muito importantes, que é paciência e planejamento. Sem isso a gente não consegue fazer nada. E aí, a partir disso é que a gente vai construindo e vai conseguindo evoluir. E eu acho que tu só vai ter paciência se tu tiver fé e confiança no que o planejamento é. Tu sabe que não, agora eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Aí tu tem paciência, porque tu sabe que tu está fazendo certo. Porque eu muitas vezes, quando eu perdi bastante peso agora, foi justamente assim, às vezes aumentava 100 gramas, mas só que daí pode ter... Eu não fui no banheiro, eu bebi muita água, o treino que eu fiz reteve mais líquido, sei lá. Então aí eu pensava, não, mas eu fiz alguma coisa errada? Não, eu me alimentei bem. Então, aí no outro dia diminuía 500 gramas a mais. Aí eu comia, não, então eu vou ter fé nisso, acreditar no processo, né? Acho que é confiar nesse processo. Acreditar no processo, isso é muito importante. E acreditar no profissional também. Porque é muito comum, às vezes a pessoa olha o plano e pensa assim, nossa, mas eu não sei se é louca, tá me mandando comer um monte. Parece que eu vou comer mais do que eu tô habituado, né? E na verdade não é a qualidade que a gente tá priorizando, né? E às vezes só em tu mudar os ingredientes daquele alimento, daquela preparação, tu já muda tudo. Então tu conseguir confiar no processo, no profissional e fazer como tem que ser feito. E não achar que se tu diminuir, tu vai perder mais ainda. Se eu comer menos do que tá aqui, eu vou perder mais peso. E não é isso. E outro ponto importante é também não se fiar só na balança. Eu sei que é a forma mais fácil da gente avaliar, né, se tá perdendo ou não, mas não é a forma mais fidedigna de ver, porque às vezes tu tá perdendo gordura corporal, às vezes tu tá ou tá ganhando massa muscular também, às vezes a retenção de líquido já virou um mecanismo de defesa do teu corpo de tantas vezes, de tantas tentativas que tu já fez, tantas dietas que tu já fez na vida. Então tem todo um processo, tem que analisar toda a história, né, também de cada um, e não é aquele momento só. É toda uma análise geral. Você falou da retenção, muito legal. Eu gosto sempre de falar para as pessoas nos desafios e nas orientações e tudo mais. Às vezes a pessoa bebe e ela desidrata, daí a pessoa tá, mas então quer dizer que álcool não retém líquido. E de fato, ele ele depleta as fontes de líquido que tu tem, porque precisou metabolizar aquele álcool, então tu acabou se desidratando. E quando tu desidrata o teu corpo, muitas vezes, ele vai supercompensar, então ele vai cada vez mais armazenar mais água. E por mais que tu não tome, ele vai tirar água do carboidrato, vai tirar. Geralmente a gente vai lá, toma uma cervejinha, come o pão, Então aí essas coisas, esses detalhes que eu acho tão legal quando a gente contrata, no momento que eu te contratei para ser meu nutricionista, aprender isso. Aí eu não vou também aprender as coisas e não aplicar elas. Quando a gente aprende o que é certo, aí eu confio e sinto até orgulho, né, de aplicar. Tu falou agora, a gente estava falando sobre preparação, tu acabou de falar, eu já vou aproveitar para perguntar isso.
tipo, eu falei do X, né? Por que eu não posso comer um X, daí eu não como o X e vou lá e faço um sanduíche enorme, boto ketchup, maionese, boto... Então, tipo, achei bem legal se tu puder responder sobre isso, sobre a preparação, assim, e eu não posso comer o X? Eu posso? Qual que é a tua opinião, assim, sobre isso? Essa é uma pergunta muito comum, assim, principalmente depois que eu explico todo um plano alimentar e a gente conversa sobre isso em consultório, a pessoa sempre pergunta, tá, mas e não vai ter um dia que eu vou poder comer alguma coisa? E sim, por isso que eu não gosto muito do termo dieta e de remeter a um prazo, porque parece que tu nunca vai poder comer nada extra, né? E quando a gente pensa, eu vou no nutricionista, então eu já vou fazer umas despedidas antes, porque eu nunca mais vou poder ver aquilo. Na verdade, não é assim. Na verdade, tu tá indo exatamente pra aprender, pra saber, pra talvez em algum momento vai ser um pouco mais restrito. E faz parte do plano. Faz parte. Mas tu vai ver que em algum momento tu vai poder comer um hambúrguer, um X, uma pizza, um brigadeiro, mas vai ter os momentos que tu vai ter que segurar. E essa parte do extra, ele tem que ser uma exceção. E exceções, elas não devem ser sempre. Elas têm que ser eventualmente, de vez em quando. Então, se uma vez lá a cada 10 dias tu escolher comer uma coisa que tu gosta, mesmo que seja algo mais calórico, que não tá no plano alimentar, não é isso que vai fazer tu estragar toda a tua construção. Desde que tu tenha uma constância em relação a uma alimentação saudável. E isso é muito importante que tu falou antes da sustentabilidade, de eu fazer uma alimentação que eu gosto de comer, né? Tu fala muito na comida de verdade e a gente fala também, eu concordo muito com isso, porque senão, se eu ficar comendo só coisas que eu não gosto, eu vou ficar rezando que chegue o dia que eu posso comer o X. Então a gente tem que, acho que é o que tu faz, né? De adaptar para ter uma alimentação que tu gosta de se alimentar, porque existem as opções, né? Isso é uma das coisas que eu sempre pergunto, o que o paciente gosta mais, o que ele não gosta, porque senão o plano vai ficando uma obrigação e vai ficando cansativo, toda hora tu tem que ficar comendo coisas que tu não gosta, e não é isso. E às vezes o segredo também tá no preparo. Às vezes eu conversava com um paciente e ele me dizia assim, eu até gosto de verduras e salada, mas eu não sinto atração em comer, porque no caso esse em específico ele pegava às vezes num restaurante ou numa marmita e aquela salada vinha murcha, sem graça. E aí é que a gente entra então com a questão do preparo, da forma como a gente vai cozinhar. Não é só cozinhar na água ou só cozinhar no vapor. Às vezes tu pode grelhar, tu pode assar, tu pode fazer de várias formas diferentes e aí junto a gente vai vendo qual que é a forma que tu mais gosta, que tu prefere, que tu vai ter uma adesão melhor e ali a gente vai encaixar. Então não é, eu vou te dar e tu tem que fazer daquela forma e deu. A gente vai chegando num consenso junto, vendo a preparação, vendo as formas com que a gente vai fazendo aquilo e o plano ele se torna muito mais agradável. Existe um X que eu posso adaptar em casa preparando ele de uma maneira Exato. Então por exemplo, se eu for pegar os mesmos ingredientes do X lá da esquina, né? E eu for fazer em casa, eu for de repente fazer o pão, ou eu for de repente substituir aquele pão tradicional do hambúrguer por um pão integral, enfim, e aí eu for substituindo todos os ingredientes, mas mesmo assim, pensar no que tem dentro do hambúrguer ou dentro do X, eu posso fazer, talvez eu esteja em calorias chegando muito próximo, mas em qualidade aquilo é muito melhor. Então tudo que eu conseguir fazer em casa, que eu puder preparar, vai ser muito melhor, vai ser bem mais importante dentro do plano. Entendendo isso, né? É isso aí. Exato. Bom, a gente fala muito em o que eu como antes do treino, o que eu como depois. Aí a minha pergunta aqui o que a gente come no pré-treino sempre aquilo ali que vai me dar energia para eu treinar? Ou digamos que tu treina às 7 da manhã e tu come uma meia hora antes, uma hora antes, será que o teu pré-treino vai ser só aquela refeição ou vai ser o jantar ou as outras refeições vão influenciar nesse estoque de glicogênio? Assim, De forma geral, a gente sempre tem que pensar o dia como um todo, não só aquela refeição, né? E isso é uma pergunta muito comum, principalmente para quem recém está iniciando atividade, iniciando num plano alimentar. Mas o que vai ser o meu pré-treino? O que eu vou fazer de pós-treino? Primeiro que o pré-treino e pós-treino são sempre refeições que eu vou encaixar quando eu preciso ajustar aquele plano, né? Então, por exemplo, se o objetivo é perder gordura corporal, o que vai importar é o todo, é o dia inteiro, não só aquilo que eu vou comer antes ou depois, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar em um atleta, isso é bem diferente, porque daí eu já vou ter que ter uma reserva de glicogênio muito maior, a
qualidade do carboidrato vai ter que ser diferente, mas dentro de um processo de perda de peso, de manutenção, é como um todo. E eu só vou encaixar um pré-treino ali se realmente eu precisar, Depende né? do horário que a pessoa faz. Exato, e tem gente que não tolera comer nem 1 hora antes, 2 horas antes. Por exemplo, eu treino às 7. Eu consigo tolerar, eu acordo 1 hora antes e consigo fazer a refeição e tolero super bem. Eu treino às 6 e não como bem. Exato, mas tu treina bem. Acho que não pode atrapalhar no rendimento. No momento que tá atrapalhando o rendimento, que tu não tá conseguindo evoluir, desenvolvendo o treino, aí a gente tem que ajustar. E por isso que é muito importante também a conversa, por exemplo, minha e contigo como profissional, né? Com o personal do meu paciente, com o personal do meu cliente. Porque às vezes tu tá lá diariamente com a pessoa. Eu às vezes vou ver o paciente uma vez no mês, uma vez a cada 20 dias, 15 dias. Então esse contato entre profissionais também é muito importante, né? Porque tu vai me passando o que tu tá vendo com o aluno e a gente vai adaptando dentro do plano. Isso é interessante, porque... E outra coisa também... às vezes tu não se adapta ao pré-treino. Por exemplo, se é o caso de tu encaixar um pré-treino, encaixar uma refeição antes do treino, tu não se adapta. Pós, né? Não só o pré. Exato, não se adapta. Então, não tem problema, vamos mudar, a gente tem que adaptar. Já aconteceu isso muitas vezes. Então, vamos adaptar principalmente pro paladar, né? Se não foi legal, se não encaixou, vamos melhorar. Uma coisa que eu vou falar até quando chegar a minha vez de falar sobre treinamento, é a gente entender que o que tu faz foi porque tu concluiu como nutricionista ou eu como personal te sugeri aquilo. E não só porque, mas ela acabou de me falar agora no vídeo que ela acorda às 6 e come, então eu vou fazer isso. E eu acabei de falar que acordo às 5h30 para treinar às 6 e eu não como nada. Mas o meu jantar foi interessante, tenho estoque de glicogênio suficiente para ir lá treinar. Na verdade, a maioria das pessoas tem estoque de glicogênio, né? Só se o cara nunca come, né? Porque a gente tem um organismo, uma defesa e o organismo vai armazenar. Tem gente que diz, mas eu depletei total minhas fontes de glicogênio. Isso nunca vai acontecer, porque ela tem uma defesa no organismo para barrar até um certo ponto. E o que acontece, muitas vezes a pessoa chega na academia, foi porque eu comi mal, né? Muitas vezes ela até comeu um sanduíche que tu indicou e ela vai dizer, mas a nutricionista mandou comer um sanduíche. Só que sim, foi a primeira vez que tu foi treinar, tu não tá adaptado, o teu nível de treino não é que tu não comeu bem, é que tu não tá adaptado àquele estímulo, então tu acaba não realmente. Daí aí no outro dia se tu segurar, come o sanduíche de novo. Foi legal, era um sanduíche saudável, vamos lá de novo. Aí quando vem no segundo, terceiro dia, já ajustou, às vezes fez um teste físico no primeiro dia, vai exigir um pouco mais da tua energia, tu não tá adaptado, pode ser que tu nem sempre vai ficar hipoglicêmico, não é só isso, né? E às vezes não vai dar certo mesmo, porque não se adaptou. Eu costumo dizer que a teoria ela é muito diferente da prática, totalmente diferente, ela é quase que às vezes mascara, né, a prática. Então é algo que a gente vai construindo e aí que entra a parte da individualidade mesmo, né? Cada um vai ter a sua refeição. A gente não tem como fugir, né, do emagrecimento, porque hoje mais de 70% das pessoas no Brasil estão com sobrepeso, obesidade e tudo mais. Eu acho que uma pergunta muito comum também é essa: é proibido comer doce e tomar álcool, ingerir álcool quando eu quero emagrecer? Tipo, qual que é a tua opinião sobre isso, assim? Na verdade não existe nada que é proibido, né? É a gente saber o momento, a hora certa, quando que vai acontecer isso. E é a gente conseguir se desvincular disso, né? Tanto do álcool quanto do açúcar. Isso não é da noite pro dia. Às vezes a gente veio a vida toda acostumado a comer, tomar o café com açúcar, por exemplo. Não é da noite pro dia que a gente vai passar a tomar sem açúcar. Então a gente precisa passar por um processo de desmame, né? Que a gente fala. Então aos poucos a gente vai diminuindo. E a gente tem que entender que é necessário. E a gente não vai morrer se a gente ficar um dia sem comer o doce. A questão é que às vezes aquilo já é um hábito, ou a bebida alcoólica. Não vou morrer se for numa festa e não consumir um álcool naquele dia. Mas é a questão da gente pensar, por que eu quero isso? Será que isso realmente vai me fazer bem? Será que eu realmente preciso disso? E aí eu acredito que é nesse momento que a gente entra com outro profissional também, que é a parte da psicologia, né? Que isso às vezes foge um pouco de mim. Às vezes é um problema, né? Às vezes é uma... Exato. Então não dá pra pensar que também eu como nutricionista ou tu, né, como profissional, vai
resolver o problema todo, né? Então a gente precisa do apoio dos profissionais, a gente precisa ter essa procura. Então, às vezes é algo que a gente vai conseguir dentro da alimentação, dentro do plano alimentar, na verdade, ir modificando, ir melhorando, mas às vezes é um pouco mais forte. Então a gente precisa desse apoio aí e até pra gente poder identificar, né? Se eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo por alimentos, se eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Exato, porque às vezes é aquela compensação, por exemplo, eu tô estressado, eu vou comer. Eu tô chateado, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. E hoje em dia as coisas, as comemorações, as emoções, elas estão muito ligadas à comida, né? Ao ato de comer. Então, é isso que eu tenho que pensar. É só por uma questão de hábito ou é algo realmente tem um gatilho ali e eu preciso tratar aquilo? Então, isso é um ponto que a gente vai ter que abordar bem de forma individual mesmo e ver o que está acontecendo. E se eu, como nutricionista e como uma estratégia alimentar, eu vou conseguir resolver aquilo ou eu vou precisar encaminhar para um profissional. É buscar o equilíbrio, né? Exato. Tipo, o álcool, o doce, são coisas que a gente gosta, né? E tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu não tô proibido a nada. E eu jamais vou proibir alguém de fazer alguma coisa. Mas é aquele ponto da exceção. Eu vou poder em algum momento sim abrir uma exceção, mas não todo dia. Vai ser eventualmente. Então eu já sei que em algum momento eu vou poder abrir essa exceção. Mas eu também não posso pensar a semana inteira naquela exceção que eu vou abrir no sábado. Eu preciso viver de forma tranquila. E quando chegar aquele momento, eu vou viver aquele momento. Eu acho muito importante, a gente sabe já há bastante tempo as recompensas que o doce causa para uma mulher que está de TPM, a recompensa que causa o álcool para aquela pessoa que trabalhou a semana inteira e precisa de um álcool para desestressar. E eu acho que é muito legal a gente como profissional, e a gente trabalha junto com vários pacientes, clientes em comum, e é tão legal a gente apresentar um mundo novo com novas recompensas. Eu vejo que os teus pacientes, inclusive eu conheço novos alimentos que eu às vezes não estava familiarizado, ou aquela coisa, né? Ah, tu gosta da coisa? Não, mas tu já comeu? Não, nunca comi, não sei. Peraí, vamos preparar. Medo. Às vezes até as coisas que eu já como de uma maneira diferente, tu consegue me mostrar que eu posso preparar de uma maneira diferente. Na verdade é uma falsa recompensa, né? Porque, por exemplo, na TPM não é aquilo que a pessoa precisa. Ela precisa de alimentos que tenham triptofano, que vão ativar a serotonina, que vão causar o bem-estar. E às vezes o que a gente quer é o carboidrato, é o doce, e aquilo só vai piorar a situação. Então só vai deixar mais pra baixo, mais irritada. Só tentando tratar o problema com o próprio veneno. Exato. E assim, eu acho que depois que a gente muda, e talvez tu mesmo possa dizer isso em relação à bebida, né? Quando a gente vai numa festa, a gente tá habituado a beber um monte. E aí depois, em outro momento que a gente mudou um pouco a cabeça, sabe que não é pra consumir, não precisa consumir aquela quantidade, a gente tem outra sensação ao sair. A gente sai muito mais leve, muito melhor. A gente pensa, poxa, eu realmente não precisava consumir toda aquela quantidade. Tu viveu de verdade, que tu estava presente naquele momento. Porque a gente fala, o álcool ele vai ludibriar o nosso córtex cerebral. Então realmente, pro rapaz na balada que quer chegar na menina, pra ele perder a timidez ou pra ela ficar mais à vontade, muitas pessoas acabam fazendo o que não fariam sem beber. E é por isso que a gente acaba bebendo álcool. Mas tu não consegue de repente trabalhar a tua timidez ao invés de tu beber o álcool pra solucionar, porque tá gerando às vezes, se fosse só uma vez, ok, mas daqui a pouco tu vem há 2, 3 anos bebendo um consumo muito excessivo e pode gerar, quem sabe, um vício ou um transtorno compulsivo por um doce, ou tentar tratar o remédio, tentar tratar a doença com o veneno. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que usar a nossa inteligência e mostrar para as pessoas que existe. Eu mesmo agora bebo bem esporadicamente, como tu falou, não sou proibido. Se eu quiser hoje ir beber uma long neck, 2 long neck, sei lá, eu vou lá, mas eu fico sempre pensando assim, e a gente conversa até com o Carlos, que está presente aqui, e a gente fala assim, ele foi beber esses dias e bebeu uma Heineken e ele me disse assim, cara, sabe que eu fui beber e eu pensei assim, ó, por que eu vou beber outra, velho? Tá tão bem assim, eu vou piorar. Não. Aí tu começa a entender que foi bom aquela ali, mas que é muito melhor. É melhor o meu momento, mas não me torna melhor. Eu acordo no outro dia, às vezes, com peso maior, acordo com ressaca. Então eu acabo entendendo que eu tô criando uma rotina onde, tu não beber, de tu tá treinando, tá cuidando da alimentação, tu vai acordar amanhã mais magro, mais musculoso, que seja o teu objetivo, que não só estético, mas a tua saúde, tu vai acordar com a sensação de que tu se sente bem, que tu tá mais forte, né? Eu acho que o nosso objetivo é bem esse, né? É isso aí. Pra nós encerrar aqui, as pessoas me perguntam muito, né? O que eu devo comer
para perder a barriga, né? E eu vou misturar as perguntas assim, porque as pessoas falam muito no suco detox. Então a pessoa acha que eu posso beber pra caramba hoje e tomar um suco detox amanhã que tá tudo certo. Ou acabo querendo achar alguma maneira de burlar o sistema. A plantinha tem que primeiro tu planta semente, tu rega e ela vai crescendo para dar fruto. Não, acho que não tem outra maneira. Então acho legal a gente levar isso para quem tá nos assistindo, para quem tá curtindo, pra gente construir uma rotina que evolua o nosso ser. Eu vou me tornar melhor a cada dia, por isso que eu te procurei, por isso que eu treino as pessoas. E não buscar coisas que destruam minha rotina. Quer dizer, já tô cansado, tô estressado. Ah, mas eu tô cansado, por que eu vou malhar? Tá, mas peraí, se eu for malhar vai me tornar melhor e no outro dia eu vou estar menos cansado no final do meu dia. E a gente não para pra pensar isso, só para pra pensar na barriga, no emagrecimento. Então essa semana eu acho que é pra bem isso. Então, suco detox, desintoxica, o que eu tenho que tomar pra perder a barriga, o que eu tenho que comer pra perder a minha barriga, de um modo geral, assim. Na verdade, acho que a pergunta é o contrário. É o que eu devo evitar para perder essa gordura abdominal, né? Na verdade, é a questão da gordura localizada. A maioria das pessoas acaba tendo essa gordura localizada na região abdominal, mas tem algumas pessoas que têm na região do glúteo, enfim, do quadril, braço, né? Isso depende muito da genética também. Mas é algo que é pensar o que eu devo diminuir ou evitar. E aí entra na parte dos carboidratos refinados, o excesso principalmente do álcool, do doce, da gordura, a gordura ruim, né, a gordura saturada, a gordura trans. Então, os industrializados de forma geral, isso tudo de forma assim grosseira vai parar ali, né, onde tu não quer, porque ali é onde tu tem um acúmulo dos adipócitos, né? Então, aquelas células de gordura, elas vão aumentando o tamanho. Então, elas já estão localizadas ali e elas vão, conforme tu vai consumindo essas besteiras, esses alimentos todos que eu disse, eles vão indo pra lá. Uma coisa legal que pra já falar sobre o que eu vou falar no dia que eu for falar só sobre treinamento e tal, o tecido adiposo a gente às vezes não entende, mas é diferente do músculo, que tu vai preencher o músculo e ele não vai se multiplicar as fibras, tu já tem um número de fibras. E o tecido adiposo ele vai virando 2, vai virando 4 e cada vez tu aumenta os teus estoques. Um dos motivos de ser tão ruim engordar e emagrecer é porque tu aumentou os estoques. Quando tu tentar emagrecer de novo, agora tem mais estoques de gordura. Exato. Realmente, os containers que eu falo, né? Então mais cheios ainda. E o que acontece quando eu faço 20 minutos de esteira, sei lá o que for, no primeiro dia eu queimo realmente um número elevado de calorias. Na segunda vez que eu for correr de novo, o meu corpo ele vai ser econômico, ele já não vai gastar o mesmo número de calorias, então eu teria que fazer o dobro. Por isso que precisa de um profissional para ter estratégia, porque para eu continuar perdendo peso, tem isso na alimentação também, porque tu vai tentar dar nutrição, e no treinamento isso. Às vezes as pessoas não sabem, né? Porque que contar caloria não é o segredo para emagrecer, né? E aí entra na questão de que às vezes, eu sempre digo, na verdade, que o plano eu faço para ser de segunda a segunda, não é para ser de segunda a sexta, e de sexta a domingo tu tá livre, né? Sim. Porque aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa exagera no final mantém a semana certinha, final de semana exagera, aí o que quer fazer? Na segunda-feira quer fazer o detox, quer fazer um jejum, quer fazer uma estratégia para perder aquilo que exagerou no final de semana. E aí é que tá o erro, porque a gente fica oscilando muito. E um detox, na verdade, eu não gosto, não costumo trabalhar, porque eu acho que as pessoas usam muito como uma bengala. Ah, eu comia mais, então eu vou fazer um detox. Muitas pessoas já me pediram assim, mas o que eu faço depois de uma jacada? O que eu faço depois de ter exagerado? Voltar à rotina, volta da onde parou. Mas eu não tenho que diminuir, não. Tu tem que voltar da onde tu parou. Se o teu café da manhã é X, então tu tem que fazer o X, tu tem que fazer aquela... O X da esquina, o X. Não, o X um exemplo, né? Mas é aquilo, assim, tu tem que voltar da onde tu parou, fazer aquilo que tem que ser feito. Bebe água, se alimenta. Exato. Porque se eu te falar, não, quando tu errar, tu pode fazer um detox, tu vai achar que tu pode errar sempre, porque tu sempre vai poder fazer um detox. E outra, as pessoas associam muito, o suco detox é pra desintoxicar. Não, um suco detox uma vez na vida não vai desintoxicar. Isso é muito errado. É um suco verde, então, é um suco de tal cor lá. Pode ser saudável e tudo mais. Exato, mas uma dieta detox é muito além de um suco detox. É uma alimentação saudável. E tem muita gente aí vendendo um detox completamente equivocado. Porque uma alimentação detox, assim, é livre de muitos. Aí sim é uma dieta extremamente restrita, tem que ter essa restrição, tem que ter um prazo. Não é só tomar suco. Não. Então é bem complicado. Então não é melhor a gente ir pra parte
menos Saúde. difícil, às vezes a pessoa quer a parte mais mirabolante, né? E aí o que adianta? A gente não consegue levar isso por muito tempo, a gente é limitado e a gente tem vontades. E não é porque tu foi lá no consultório que tu decidiu procurar um nutricionista que tu não vai mais ter vontade de comer um doce. Não, a vontade tu vai continuar tendo, mas é tu conseguir lidar e aprender a manejar isso, a lidar com esse doce. Quando tu vai comer? Aonde que vai ser? Vai ser um momento que vai valer a pena ou não? Então, e tu vê que é tão legal, a gente falou agora em desintoxicar e perder a barriga. Agora, o que eu aprendi contigo e construo na minha cabeça é que o que vai fazer eu perder minha barriga, o que vai desintoxicar de fato o meu organismo é eu me alimentar bem, é eu beber água, é eu escolher melhor os alimentos. Isso vai desintoxicar, vai acelerar o processo de perder a barriga, vai me tornar mais magro ou mais forte, como a gente falou. E isso porque meus rins vão funcionar melhor, os meus estoques de glicogênio vão ser da maneira certa, eu não vou ingerir excessos e acabar fazendo uma neoglicogenólise, que eu falo que daí não usou aquele glicogênio, sobrou, ele vai ser armazenado. Então, olha só o importante da quantidade, da qualidade. Isso vai mudar a vida, né? O detox, na verdade, tem que ser feito na cabeça. Porque a gente tá acostumado a ver tanta informação, a buscar tanto, mas as pessoas querem buscar o milagre, a fórmula mágica. Isso não existe. Não adianta a gente querer algo que vai cair do céu. É uma construção, é paciência e é aos poucos. Às vezes a pessoa demorou 10 anos para chegar naquele peso. Não vai ser em uma semana, um mês que vai diminuir. Pode até perder peso mais rápido, mas se fizer o certo para não voltar. E acho que eu falo imediatismo. A gente tem que mesmo imediatamente fazer o que é certo. Isso é o que a gente tem que fazer imediatamente. Agora viu o vídeo, entendeu, vai poder olhar de novo e construir uma nova vida para construir uma nova pessoa, né? Acho que é isso. Exato. Fechou então? Fechou. Muito obrigado. Obrigada. Vamos mexer. Vamos.